Os melhores palpites e as melhores análises da WNBA você encontra aqui mesmo, tá? Hoje, terça-feira, a gente tem 5 jogos pela rodada. A rodada tá recheada de oportunidades depois da pausa pro All-Star. Analisei todos esses jogos, vou te passar minha análise, meu palpite. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da WNBA aqui pra vocês. E galera, hoje terça-feira, 22 de julho, e depois de uma pausa aí pro All-Star Gaming da WNBA, a gente tá de volta, tá? A gente tava forrando muito antes dessa pausa pro All-Star, era todo dia 2x0, 2x0, 3x1, 2x0, e hoje eu quero buscar porque a gente tem 5 jogos aqui nessa rodada, tá? Tem muita oportunidade boa pra explorar, tem time buscando revanche, time embalado em casa, time favorito que pode atropelar, então tem muita coisa legal aí que a gente vai buscar hoje e eu vou te passar cada uma dessas oportunidades nesse vídeo. Então, bora analisar essa rodada, lembrando que palpite em jogador, Multiplay Bingo, eu solto tudo de graça no meu grupo, tá? O primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar os vários palpites que vai ter por lá hoje. Então, bora pra cima e vem comigo pra análise do primeiro jogo da noite, Washington Mystics contra Los Angeles Sparks, às 8h30 da noite. Então, vem comigo. E galera, esse confronto é um clássico exemplo de revanche imediata, tá? Antes da pausa pro All-Star, galera, as Sparks atropelaram as Mystics por 99-80. Mas agora o jogo é em Washington, tá? Onde as Mystics venceram as últimas 4 partidas seguidas e costumam se impor defensivamente, tá? E pessoal, o time do Los Angeles Sparks vive um momento muito bom ofensivamente, tá? Com o Kelsey Plum que tá jogando muito e comandando o time, mas ainda sofre demais na defesa, tomando quase 87 pontos por jogo, tá? E são aí a segunda pior equipe da WNBA em cobertura de handicap aí, tá? E pessoal, o time do Washington Mystics, por outro lado, tinham vencido 3 partidas seguidas antes da última derrota aí e ainda briga por uma vaga, né, muito sólida nos playoffs, tá? E pessoal, o fator casa pesa muito aqui e com um sistema defensivo mais encaixado, elas devem responder com intensidade e inteligência tática hoje, tá? Gosto bem mais do Washington Mystics para esse jogo, é um time que tá vindo embalado, tá forte, eu vou confiar nelas nesse papel de revanche. Então, o Washington Mystics, para vencer a partida, vai ser minha escolha aqui para esse time que tá jogando em casa e tem tudo para tirar essa vitória dos Sparks, tá? Então, vou com o Washington Mystics para vencer e bora chamar o segundo jogo da rodada, bora lá! E antes de falar desse jogo, eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise de basquete por aqui. E galera, o jogo 2 que a gente vai falar hoje é entre Minnesota Lynx, o melhor time da liga, contra Chicago Sky, tá? Às 9 horas da noite no Target Center. E galera, o time de Chicago chega completamente sem moral, tá? No último jogo, tomou 86-49 do Atlanta Dream, que é um dos piores desempenhos ofensivos do ano, tá? E hoje, sem Ariel Atkins, a principal referência externa do time, a dificuldade para pontuar aumenta ainda mais, tá? A Angel Reese segue firme no garrafão, mas o time sofre muito coletivamente, pessoal. O Chicago Sky, galera, tem uma das piores médias de ataque de toda a WNBA e simplesmente não consegue competir quando joga fora de casa, tá? Já o Minnesota Lynx é o oposto. O Minnesota Lynx, pessoal, é dominante. São 20 vitórias na temporada e invencibilidade em casa, tá? 12 vitórias e 0 derrotas desde o início da temporada em casa e uma defesa que sufoca. Nafisa Collier tá em ritmo de MVP e o time tem um sistema muito bem encaixado, tá? Kyla McBride e Courtney Williams completando aí perfeitamente o ataque e é um timaço esse Minnesota Lynx, galera. Elas já venceram o Sky 2 vezes esse ano e com uma margem muito alta, tá? E realmente não tem jeito de ficar do lado do Sky aqui no papel de azarão. E eu vou buscar o Minnesota Lynx nessa entrada. Meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Lynx menos 11.5
ou seja, confio que o Minnesota vença por pelo menos 12 pontos de vantagem. Esse jogo de hoje, tá? É muito ponto, mas não dá para confiar no Chicago Sky e eu vou buscar o Minnesota Lynx aqui. Então, dito isso, bora pro terceiro jogo do dia. Vamos lá. E agora falando de New York Liberty contra Indiana Fever às 9 horas da noite na casa do Fever, tá? E galera, sem Caitlin Clark, o Indiana Fever perde tudo que tem de mais criativo no ataque, tá? Ela não só pontua, mas também acelera o jogo, chama a marcação e cria muito espaço. E galera, nos últimos 10 jogos sem Clark, o Indiana Fever venceu apenas 4 deles, tá? E na última vez que eles enfrentaram o Liberty sem Caitlin Clark, levaram um atropelo, perderam por 98-77 e tomaram um atropelo do início ao fim, tá? Kelsey Mitchell até tentou carregar o time, mas faltou muito apoio. Já o New York Liberty, por outro lado, tá completo, tá? A gente tem Brianna Stewart, Sabrina Ionesco, Jonquel Jones, todas em quadra, né, que formam um dos trios mais perigosos da liga, pessoal. E galera, o time lidera a WNBA em bolas de 3, em pontuação média e eficiência ofensiva no ataque, tá? E o mais importante, é um time que sabe como matar jogos com autoridade. Então, hoje eu vou confiar no New York Liberty aqui, Fever sem Clark não vou buscar hoje, e o meu palpite vai ser New York Liberty menos 7.5, ou seja, o time de Nova York pode vencer por pelo menos 8 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vamos com o New York Liberty aqui e bora pro quarto jogo do dia, vamos lá! E o jogo 4 vai ser entre Las Vegas Aces contra Atlanta Dream às 11 horas da noite, beleza, pessoal? E galera, vamos lá, o Atlanta Dream, galera, vive aí uma queda brusca de talento nessa temporada, tá? De ofensividade, de bons números e de tabela também. E depois do início de 10-4 na temporada, o time já perdeu 5 dos últimos 8 jogos e vem com apenas uma vitória nos últimos 7 jogos fora de casa, tá? E agora, sem o Aina Howard aí, que é a principal criadora da equipe, o sistema desmorona, tá? Já do outro lado, galera, a gente tem o Las Vegas Aces, que ainda não atingiu o nível lá de 2023, mas estão em evolução. A gente tem AJ Wilson, que vem de 2 jogos seguidos com mais de 34 pontos e mais 60% de aproveitamento, jogando em nível de All-Star aí. E com a chegada de Nalissa Smith também, o garrafão ficou bem mais protegido pelos Aces, tá? Galera, o time oscilou, é verdade, mas vem tomando muita confiança nos últimos jogos. E esse jogo contra o Atlanta Dream, que é instável, é uma oportunidade perfeita para voltar a embalar aí na temporada, tá? Ainda mais no papel de azarão, a gente tem um handicap positivo pro Aces aqui e eu vou buscar. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Las Vegas Aces mais 4.5, ou seja, confio que o time de Las Vegas possa perder, né, por até 4 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Las Vegas Aces aqui e bora agora pro último jogo do dia. Vamos lá! E antes de chamar o quinto e último jogo do dia, eu quero te lembrar que eu vou soltar uma dica do dia lá no meu Instagram, nos meus stories, tá? @binãobets, então me segue lá para pegar uma super entrada em jogador hoje, galera. E agora vamos falar de Seattle Storm contra Dallas Wings às 11 horas da noite, tá? E pessoal, o Dallas Wings chega para essa partida bem desfalcado aí, tá? São 4 derrotas seguidas também e vários desfalques, galera. E pessoal, além disso, a defesa do Dallas é simplesmente inexistente, né? Foram 95 pontos sofridos por jogo nos últimos 5 jogos. É uma peneira essa defesa aí. E galera, o time depende muito da jovem aí, que é Paige Bueckers, né? Que tem jogado muito bem, mas não tem apoio coletivo. E galera, o Dallas Wings também tem a pior defesa contra bolas de 3 de toda a WNBA, tá? Já o Seattle Storm vem embalado. São 11 vitórias nos últimos 16 jogos e uma defesa que sofreu só 65 pontos por jogo nos últimos 3 confrontos, tá? Skylar Diggins, Nieka estão comandando uma equipe sólida e que sabe como proteger o mando de quadra, então é um time que passa muita confiança, tá? E galera, o histórico também é todo do Seattle Storm, que venceu os últimos 6 confrontos contra o Dallas Wings, então eu vou confiar no Seattle aqui, que tá com uma linha até curta. E o meu palpite para esse jogo vai ser Seattle Storm menos 5.5,
Ou seja, confio que o time de Seattle vença por pelo menos 6 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Seattle Storm aqui e bora chamar o nosso bilhete especial do vídeo. A última entrada aqui desse videozão hoje foram 5 partidas e ainda tem um bilhete especial pra vocês, uma duplinha quente, tá? Nossa dupla do dia. Então, vem comigo e bora analisar esse bilhete, vambora! E galera, pra finalizar com o nosso bilhete especial, vamos aí com duas jogadoras que estão em uma fase absurda de consistência, tá? Uma duplinha de muito valor. Eu vou começar com Angel Reese pra fazer um duplo-duplo, tá? Ela é líder da temporada em média de duplos-duplos na WNBA, cumpriu a linha, galera, em 9 jogos consecutivos e contra o Minnesota Lynx em 3 dos 3 jogos desse ano com duplo-duplo, isso só em 2025, tá? E galera, mesmo enfrentando a melhor defesa da liga, Angel Reese ainda domina o garrafão. O matchup é difícil, mas o histórico e a entrega dela são muito consistentes, tá? Vão precisar que a Angel Reese dê de tudo hoje e esse duplo-duplo vem. E agora a segunda parte da nossa duplinha aqui é Courtney Williams para 10 ou mais pontos na partida. Galera, ela tem uma média de 14 pontos por jogo na temporada, bateu essa linha em 10 jogos consecutivos. E contra o Chicago Sky são 25, 13 e 18 pontos nos 3 jogos desse ano, tá? Ultrapassando essa linha com muita tranquilidade em todos os confrontos. Então essa linha de 10 ou mais tá baixa demais para uma jogadora que pontua com tanta facilidade. Eu gosto demais dessa duplinha para hoje e eu vou buscar essa como a minha possível dupla do dia. Angel Reese para um duplo-duplo e Courtney Williams para 10 ou mais pontos. E galera, então eu vou finalizando as nossas entradas de hoje por aqui. Lembrando que se você quer mais entrada em jogador Multiplay Bingo, eu tô soltando tudo de graça no meu grupo, tá? É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar mais entradas de hoje. E galera, então vou finalizando nosso vídeo de hoje por aqui. Se gostou, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise por aqui. Muito obrigado pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!